E aqui é o que se fala, e isso cai de novo em prova objetiva também, mas é possível que caia também em discursiva, que é a tal da tensão entre constitucionalismo versus democracia, tá? Se eu quiser reduzir o problema, para que vocês enxerguem didaticamente, vocês podem transportar essa tensão entre judiciário e parlamento, notadamente, né? Seria isso aqui, tá? E aqui é um pouco contraintuitivo, porque quando se fala em neoconstitucionalismo, uma ideia mais rasa, você pensa assim, bom, porra, esse negócio de neoconstitucionalismo é massa. Agora a Constituição tem eficácia, agora os princípios têm eficácia, agora o meninozinho que precisa de medicamento pode demandar judicialmente e o Estado vai conceder. Então, isso é muito lindo. Mas, evidentemente, isso traz problemas, porque essa transferência, esse deslocamento de poder do parlamento para o judiciário, evidentemente que tem repercussões negativas. E uma das repercussões negativas é exatamente essa tensão que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que, no constitucionalismo, você tem uma primazia de direitos fundamentais e você tem uma primazia de microjustiça, ou seja, de justiça feita no caso concreto. Ao passo que as noções que envolvem democracia, elas servem para o todo. Elas têm aspectos de vontade geral, de maioria parlamentar, tá? De soberania do povo. Então, veja só, vou apresentar um caso aqui que vocês vão enxergar esse problema muito facilmente aqui comigo. Vocês vão me dar duas respostas. Uma resposta constitucionalista, que considera o indivíduo, que considera a microjustiça, e uma resposta democrática, que considera a vontade geral, que considera a maioria parlamentar. Vocês vão me dar essas respostas. Imaginem o seguinte, nós temos uma lei do SUS, né? E essa lei do SUS traz diversos aspectos ali de divisão de competências e tal, de listas de medicamentos que são medicamentos que estão cadastrados no SUS, e isso, evidentemente, passou pela vontade da maioria por meio do parlamento. Está lá a lei que foi votada e que, portanto, há ali um aspecto democrático certificado. Aí vem um cidadão, uma criança, no mais das vezes, e ingressa no judiciário afirmando que tem direito fundamental à saúde e que esse direito é um direito exigível, cogente, e pede um medicamento de altíssimo custo que está fora da lista do SUS. Está fora da lista do SUS. Aí vejam como há essa tensão. Você tem direito fundamental aqui, de um lado, e você tem vontade da maioria do outro. Uma resposta constitucionalista vai dizer o quê? Vai dizer o seguinte, ó, criança, você realmente tem direito fundamental. Você pode invocar o direito à saúde e vai ter o seu remédio de alto custo, independente de qualquer coisa, porque você tem direito fundamental e quem está dizendo isso é o juiz. Tá? Essa é uma resposta constitucionalista. Uma resposta democrática ou baseada no democrático vai dizer o contrário, vai dizer assim, ó, criança, você não tem esse direito. Por quê? Porque nós temos que respeitar a lei. A lei tem uma imposição aqui democrática que ela não pode ser afastada por um direito individual. Então, você vai ter o seu pedido negado, porque, de novo, as regras pertencem ao parlamento. E você não vai furar o parlamento ou a regra da maioria com uma demanda judicial. Então, veja como há essa dupla resposta, ou essa realmente tensão entre constitucionalismo e democracia. E, de novo, para fechar esse ponto aqui, isso cai em prova objetiva, discursiva e oral. Tá? Se te afirmarem assim, no neoconstitucionalismo, há uma reconciliação entre constitucionalismo e democracia. Está errado. Não há reconciliação. Há, na verdade, uma tensão. Há uma tensão. Tá? Isso caiu numa prova objetiva, acho que da PGE Pará, se eu não me engano, tá? Então, essa é uma noção que eu quero que vocês peguem. Aí, como é que se resolve isso? Como é que se resolve? Oi, Vanessa.
na aula do Tiago, aleluia, ele falou sobre isso, eu acho, não sei se tem a ver, ele falou sobre o panprincipiologismo, que seria uma crítica ao ativismo judicial, por conta de que o judiciário utiliza o excesso de princípios Isso aí. em detrimento das regras, né? É uma crítica que tem. E caiu na prova oral da AGU. Mas eu estou chegando quase nesse exato momento, viu? Vou falar um pouquinho disso. E aí, como é que se resolve esse problema que eu apresentei para vocês? A tensão eu já apresentei. E aí, como é que se resolve esse problema? Veja, eu trouxe duas soluções para vocês. Uma solução mais constitucionalista e uma solução mais democrática. O Arthur pode ser um cara de coração melhor do que o Caio e ser um cara constitucionalista. E lá ele vai meter lá no Estado um medicamento de 1 milhão lá para essa criança. O Caio, por outro lado, pode ser alguém com coração mais duro e dizer, não, eu não vou entregar para essa criança um medicamento de 1 milhão de reais e prejudicar a maioria. Porque se eu estou transferindo 1 milhão para essa criança, eu estou tirando de não sei quantas mais crianças. Né? Então, veja, depende da perspectiva. E essas perspectivas, que é o que eu vou colocar para vocês aqui, elas podem ser agrupadas em perspectivas procedimentalistas. Procedimentalistas. Estou chegando aí onde você falou, viu, Vanessa? Procedimentalistas e substancialistas. Tá? Aqui, se quiser deixar bonitinho, você pode colocar aí o nome do autor, é o John Hart L, né? Tem gente que chama Eli, mas eu acho que é L, viu? Quem é melhor de inglês aí. E aqui vocês podem colocar o do Orkin. O que esses caras respondem? O do Orkin vai ser constitucionalista. Ele vai dizer que não, microjustiça, judiciário e tal. Você vai entregar o direito fundamental com base no princípio. O princípio ele vai resolver o problema do caso concreto e o judiciário vai entregar o direito fundamental. Primazia dos direitos fundamentais, primazia do caso concreto, da microjustiça, primazia do princípio. Os procedimentalistas, não. Ele vai dizer assim, ó judiciário, se aquete aí. Você tem uma postura que deve ser uma postura de autocontenção, né? Postura de autocontenção. Você só pode atuar, judiciário, se a democracia estiver em perigo, ou seja, aspectos democráticos estiverem em perigo, poder brigando com poder, por exemplo, o Estado brigando com o Estado, ou se estiver em perigo noções muito caras de direitos humanos, direitos fundamentais e tal. Mas você, judiciário, aqui entra, Vanessa, não pode, para qualquer caso concreto, usar de princípios ou se valer de princípios para resolver problemas que são resolvíveis de forma muito fácil e clara por meio de regras, tá? Você, judiciário, não pode eleger o princípio como um tipo de norma melhor do que as regras. Você, judiciário, portanto, não pode ser principiologista. Você não pode usar de princípios para tudo. Se há regras, resolva com regras, tá? Essa é uma crítica do neoconstitucionalismo brasileiro, ou, melhor dizendo, da incorporação do neoconstitucionalismo à experiência brasileira. Vários autores, Humberto Ávila, por exemplo, Daniel Sarmento. O Daniel Sarmento chama essa história do panprincipiologismo de carnavalização dos princípios, que é a mesma coisa, que é o uso desmedido de princípios, que é essa noção de qual é o prazo do veto? Eu vou resolver esse problema com princípio. Você não resolve com princípio, você resolve com regra, né? Então, eu exagerei aqui no exemplo para vocês entenderem que essa é uma crítica da incorporação ou da importação do neoconstitucionalismo para o Brasil e que caracteriza mal o neoconstitucionalismo brasileiro, sobretudo o neoconstitucionalismo brasileiro da década de 90, ali, 2000. Hoje eu acho que já está menos. Mas quando foi novidade com a Constituição Federal de 88, que estava todo mundo empolgado, aí havia realmente essa noção aí de panprincipiologismo muito forte. Isso caiu na prova oral da AGU, tá? Estou falando aqui, caiu na prova oral da AGU. O que é panprincipiologismo? Uma aluna até me mandou um áudio depois, ela disse assim, rapaz, professor, me perguntaram o que é panprincipiologismo, e daí eu lembrei que no teu material tem essa ideia
mas lá está como carnavalização dos princípios, do Daniel Sarmento. E eu fui por aí e acertei. E realmente é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Beleza? Então, essa é a distinção entre procedimentalismo e substancialismo. Isso aqui pode ser apresentado para vocês, não está me atrapalhando, viu? Pode ser apresentado para vocês aqui de outra forma. Se te perguntarem assim, uma prova oral, por exemplo, qual é o papel da jurisdição constitucional? Ou qual é o papel das cortes constitucionais? Você responde por aqui. Qual é o papel da jurisdição constitucional ou qual é o papel das cortes constitucionais? Excelência, há duas formas de enxergar o problema. Para os procedimentalistas, o papel é um papel de autocontenção, de resolver problemas estritamente de cunho democrático ou de proteção de direitos fundamentais mais caros. Para os substancialistas, não. A Constituição é mais aberta e é mais principiológica, e aí as cortes constitucionais elas podem resolver problemas de escopo mais largo, utilizando-se, de novo, da substância da Constituição, que são os princípios, tá? Então, é uma forma de enxergar o problema também. Beleza? Aí, galera, vamos nós. Aqui tem outra coisa que eu quero falar para vocês, que é o seguinte, também está relacionado a isso. Eu falei para vocês aqui na teoria política, né, que houve um deslocamento de poder do parlamento para o judiciário nesse fenômeno do neoconstitucionalismo. E aqui vocês têm que enxergar três categorias ou três contextos diferentes para entender essa mudança na teoria política. O primeiro contexto é a tal da soberania ou supremacia. Eu colocar supremacia, que é o que mais aparece, parlamentar, que é um contexto, vamos colocar aqui, mais antigo, que é um contexto baseado no positivismo. Aí nós temos, eu vou colocar até entre aspas, uma supremacia judicial ou um expansionismo judicial, tá? Ou ainda protagonismo judicial, tá? E aí, por último, por isso é que eu disse para vocês que isso está mudando um pouco, porque atualmente, hoje, se fala não mais em supremacia de um ou de outro, senão no fenômeno dos diálogos institucionais. Há quem fale também em diálogos constitucionais, e há quem fale também em diálogos interinstitucionais. Deixa eu dar um enter aqui. Vocês vejam isso aqui assim. Aqui, eu estou dentro daquele tópico lá da teoria política, né? Aqui, vou colocar também fenômeno. Até colocar aqui. Primeira fase do neoconstitucionalismo. Isso aqui está por minha conta, tá? Esse negócio de primeira fase, porque você não vê em doutrina essa história de primeira fase ou segunda fase. Aqui está por minha conta para fins didáticos. Aqui eu vou colocar conversa entre poderes, colaboração entre poderes, abandono da noção de última ideia e, por minha conta, segunda fase do neoconstitucionalismo. Aqui é o seguinte, galera, a gente saiu, antes do neoconstitucionalismo, a gente saiu de um contexto político em que o parlamento era o centro e o judiciário era a tal da boca da lei. Só reproduzia ali o que estava na lei, sem qualquer protagonismo. Portanto, nós tínhamos um protagonismo parlamentar em um contexto filosófico de positivismo.
Quando veio o neoconstitucionalismo, naqueles marcos históricos sobre os quais nós conversamos, depois da Segunda Guerra Mundial e no Brasil, na Constituição Federal de 88, passou-se a falar em um protagonismo judicial, ou num expansionismo judicial, ou ainda numa supremacia judicial. Eu coloquei isso aqui entre aspas, e já vou dar uma pegadinha aqui para vocês. Por quê? Porque se fala o seguinte, há, na verdade, não uma supremacia judicial no neoconstitucionalismo, senão uma supremacia constitucional. Tá? Então, os defensores do neoconstitucionalismo afirmam que você sai de uma supremacia parlamentar para uma supremacia constitucional. Tá? Eu coloquei, entre aspas, judicial, exatamente para fazer essa referência e para fins de vocês entenderem que essa ideia do constitucional, na verdade, é meio fake, porque, a bem da verdade, você troca o judicial por constitucional para deixar um negócio mais bonito, mas o que há, na verdade, realmente é um protagonismo judicial. Tá? Mas, para fins de prova, e para que fique mais claro, né, para vocês, guardem essa noção. Ó. Para a prova, considerar supremacia constitucional. Essa é a expressão que vai aparecer relacionando o neoconstitucionalismo com a teoria política sobre a qual nós conversamos, tá? Supremacia constitucional e não mais supremacia parlamentar ou supremacia da lei. Aqui também a gente sai, desculpem o tema, é porque eu estou lembrando aqui. Aqui a gente sai de uma ideia de Estado de Direito e chega numa ideia de Estado democrático de direito, ou ainda Estado constitucional de direito. Caiu uma vez, salvo engano, foi no MPF, na dissertação, exatamente isso, bem simples. Fale sobre o Estado democrático de direito. E aí, como é que você fala sobre o Estado democrático de direito? Vem um bocado de coisa na cabeça, né? A ideia que eu passaria para vocês é uma ideia de uma dissertação ou de uma resposta histórica. Eu saio lá do arbítrio, né, onde não existia qualquer regulação estatal. Se quiser voltar mais, volta até lá o contratualismo, volta a Hobbes, volta ao estado natural das pessoas, mas chegando primeiro no Estado de Direito, ou seja, num movimento mais legal, tá? Um movimento em que o positivismo é a linha filosófica, até chegar no Estado constitucional de direito, em que parte-se já para um fenômeno de constitucionalismo baseado em princípios, baseado em noções de democracia, não apenas da vontade majoritária, mas uma democracia deliberativa, que considera, por exemplo, as razões judiciais, e daí segue. Mas, assim, a linha que eu queria que vocês pegassem sobre Estado constitucional de direito ou Estado democrático de direito é uma linha histórica, porque você sai, de novo, de uma supremacia do parlamento para uma supremacia da Constituição. Você, colocando aí o elemento democrático no meio, você tem essa história que eu estou passando para vocês aqui, tá? Aí vamos nós. Esse foi um primeiro contexto, supremacia parlamentar, depois supremacia judicial, e agora, atualmente, a noção é essa: diálogos institucionais, diálogos constitucionais ou diálogos interinstitucionais. Aqui, eu quero que vocês guardem o seguinte: o que isso aqui responde? Responde a seguinte pergunta: quem tem a última palavra para resolver problemas constitucionais? Será quem é que manda mais? Se é o judiciário ou é o parlamento? Quem é que manda mais? É o Alexandre de Moraes ou é o Pacheco? Quem é que manda mais? A Câmara dos Deputados ou o Supremo Tribunal Federal? Quem é que vai resolver os problemas constitucionais do Brasil? Quem é que interpreta, por último, a Constituição? Se a gente tivesse num contexto de supremacia parlamentar, responderíamos que seria Congresso Nacional. Se estivéssemos no contexto de supremacia judicial ou constitucional, responderíamos o judiciário. Mas hoje,
nenhum nem outro. Hoje, a resposta é que não existe última palavra definitiva. Então, a principal ideia de diálogos institucionais é essa. Não existe última palavra definitiva sobre os problemas constitucionais. A palavra que resolve problemas constitucionais, ela é de caráter provisório. E ela é temporária, portanto, porque uma hora o judiciário diz uma coisa, e isso não é errado, é correto. Daqui a pouco, o parlamento muda aquela interpretação por meio de uma emenda constitucional, como aconteceu no caso da vaquejada, ou por meio de uma nova lei, o que também pode ser correto. Então, veja, eu tenho palavra provisória dada pelo STF, depois uma outra palavra provisória dada pelo parlamento, e que, de novo, o STF pode se debruçar sobre ela e, de novo, mudar essa perspectiva. Então, veja, não existe uma palavra, última palavra definitiva. A última palavra sempre é, portanto, provisória nessa pegada dos diálogos institucionais, tá? E há, portanto, uma necessidade de colaboração entre os poderes. Por isso é que você vê, por exemplo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, despachando com a ministra Carmen Lúcia, vê ministro do STF lá no parlamento, participando de audiências. Então, a ideia, novamente, é essa, tá? De colaboração. Aí, aqui tem um negócio de primeira fase aqui, muito relevante para vocês. Muito relevante. Tá? Nesse contexto de diálogos institucionais. Vou passar para vocês. De primeira fase e segunda fase de oral também. Então, é muito importante mesmo. Que é a noção que vocês estão acostumados de reação legislativa. Ou, meu nome disso aqui, efeito backlash. Ou ainda, coloque essa outra expressão, que é do Barroso, mutação legislativa. Opa, legislativa. Coloca aqui Barroso. Tá? O que é isso aqui? Nós estamos acostumados e habituados com a ideia de judicial review, né? Ou de revisão judicial das leis. Ou seja, estamos acostumados com a noção de que o judiciário pode decretar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis. Aqui está todo mundo já sabe disso desde o primeiro período da faculdade. Mas é possível que o legislador reveja o que o judiciário disse? Sim ou não? O que vocês acham? A decisão do judiciário, do STF, vincula o legislador? Não vincula. Então, a primeira característica desse movimento aqui é essa: ausência de vinculação do parlamento às decisões judiciais. Sob pena, sempre tem isso nos manuais, de engessamento do direito. Aí, o que eu quero que vocês peguem aqui? O contexto vocês já pegaram. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma lei que foi julgada pelo STF, ou teve a sua constitucionalidade aferida pelo STF, e depois da decisão do STF, eu tenho uma reação legislativa que muda a interpretação que o STF deu sobre a primeira lei. Então, vou colocar isso aqui escrito também, para vocês não confundirem. O contexto é o seguinte: lei, STF, reação legislativa. Essa reação legislativa, que é o ponto que eu quero chegar, ela pode ser novamente por meio de lei ou por meio de emenda constitucional. Tá? Então, o contexto é esse. E isso é possível? É possível no Brasil, e isso se chama de efeito backlash. O caso mais emblemático que aconteceu aqui no Brasil é a história lá da vaquejada, né? Que era proibida, aliás, que era permitida, o STF declarou inconstitucional, o parlamento veio e mudou essa concepção por meio de emenda, e aí o STF se aquietou. Bom, acho que agora não tenho mais o que eu fazer. Tá? A última palavra provisória para esse tema realmente vai ser a do parlamento por enquanto. Aí vamos nós. Essa reação, de novo, ela pode
se dar por meio de lei ou de emenda constitucional. E aqui é o que cai, em prova objetiva de vocês. Se essa reação se der por meio de lei, ou seja, reação simplesmente legal, essa nova lei, ela nascerá com uma presunção de inconstitucionalidade. E veja que isso muda o paradigma, porque nós sabemos que toda lei ela nasce com presunção de constitucionalidade. Mas no caso de uma lei que é fruto de uma reação legislativa ou de uma mutação legislativa ou de um efeito backlash, uma lei simplesmente ordinária ou complementar, se ela repetir a inconstitucionalidade que já foi declarada pelo STF, ela nasce com presunção de inconstitucionalidade. Portanto, aqui há uma prevalência da decisão do STF. Tá? Ao passo que, se essa reação for por meio de emenda constitucional, aí não. A presunção é de constitucionalidade, e o STF tem um papel de autocontenção, um papel que reduz o seu poder, manda se aquietar e controla apenas os limites de reforma. Vou colocar assim, ó, papel do STF, autocontenção e se atém aos limites de reforma.